Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar rapidamente para vocês sobre dois comandos muito úteis para fazer desvios em laços de repetição. São eles os comandos break e continue. Então vamos lá, sem muita delonga, comandos break e continue, né? Ou continue. Em alguns momentos a gente pode simplesmente querer encerrar a execução do loop, né? Ou do laço de repetição. Por algum motivo qualquer, talvez já tenha alcançado algo que eu queria. E se eu quiser encerrar ele assim do nada, né? Eu quero encerrar. O break é o comando que a gente utiliza, tá? É um deles, né? Então o break permite encerrar o laço imediatamente. E isso é útil em alguns casos, porque pode evitar aí muitos ifs aninhados ou uma condição mais complexa no nosso laço de repetição. Então pode ser útil, tá? E certamente tem seus usos, né? Como é que eu uso esse break? Basicamente é colocar a palavrinha break. Então coloquei o break ali, o que vai acontecer? Nós vamos quebrar, né? O break vem de quebrar, né? Aquele laço de repetição. Então nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um laço aqui com while, tem aqui a condição, e aí eu estou executando isso aqui, repetindo, até que de repente apareceu a palavrinha break. A hora que eu executar esse comando break, o que vai acontecer? O laço vai se encerrar e nós vamos pular aqui para a linha 6, né? Então tudo que está aqui nessas reticências, né? Todo o código que estiver ali, não será executado depois do break, e a gente não volta a repetir o laço de repetição, tá bom? A mesma coisa acontece se eu utilizar o comando for. Não tem muita diferença, né? Então o for, né, eu tenho lá uma variável, tem a sequência que vai ser percorrida. Eventualmente, se aparecer o break, o que acontece? Nós finalizamos o for e vamos lá para a linha seguinte ao bloco do comando for, tá bom? Então break bem simples de usar. Lembrando sempre que o break vai encerrar apenas o laço mais interno, né, o loop mais interno. Então, por exemplo, se todo esse código aqui estivesse dentro de um laço de repetição, eu encerraria apenas o mais próximo. No caso, o break está logo o mais próximo dele, claramente é esse for aqui, né? Nesse exemplo, o break está logo antes do while aqui. Para ficar bem claro, vamos fazer um exemplo juntos aqui bem rapidinho. Então vamos lá, vou ler para vocês. Faça um programa que imprime, entre 1 e 1 milhão, o primeiro número que é divisível por 11, 13 e 17. Vamos lá, vamos fazer isso? Primeira coisa, um comentário importante, né? Aí vai me perguntar, mas Túlio, eu sei fazer esse exercício sem o break. Excelente, você não precisa do break para fazer esse exercício, tá? Não é necessário. No entanto, ele simplifica o código. Nesse caso aqui, realmente ele deixa o código mais simples. Vamos dar uma olhada no código? Olha aí. Então, eu tenho que imprimir, né, o primeiro número entre 1 e 1 milhão, que é divisível por 11, 13 e 17. Ok, então eu vou percorrer todos os números de 1 até 1 milhão. Coloquei aqui 1 milhão mais 1. Porque vocês têm que lembrar, né, que na função range, esse número aqui é incluído na sequência, mas o último não é, né? Então, o 1 milhão e 1 não será incluído na sequência. Então, esse range aqui vai gerar uma sequência que vai de 1 até 1 milhão. Né? Só para vocês lembrarem. Então, ok, o i aqui, que é a variável, vai variar de 1 até 1 milhão. E aí, em cada iteração do nosso loop, do nosso laço de repetição, o que eu faço? Eu verifico, ó. Quanto que dá i módulo 11? Ou seja, qual que é o resto da divisão de i por 11? Se for 0, é porque i é divisível por 11, concorda? Então, se isso aqui der 0 e módulo da divisão de i por 13 também der 0, módulo, eu falei módulo, desculpa, o resto da divisão de i por 13 também der 0, e o resto da divisão de i por 17 também der 0, ou seja, se o número for divisível por 11, por 13 e por 17, significa que eu achei o número que eu estou buscando. Então, o que a gente faz na linha 3? Eu imprimo. O número e aí está aqui o número. Finalmente, na linha 4, tem o break. O que esse break vai fazer? Vai encerrar o laço mais interno. No caso, o laço mais interno aqui, se você procurar, é esse for daqui, né? Então, quando esse break for executado, eu simplesmente vou encerrar o for, tá? Por que isso é útil? Ora, nesse exemplo, se não tivesse o break, eu ia continuar procurando um número divisível por 11, 13 e 17. Mas o enunciado é bem claro, né? Ele pede para imprimir, olha, o primeiro número que é divisível por 11, 13 e 17. Né? Então, achei o número, imprime, terminou, não precisa ficar procurando outro número, nem é o que você deve fazer. Então, nesse caso, o break simplifica o código, tá bom? E o break basicamente faz isso, não tem muito mais o que falar, não. O segundo comando que nós vamos aprender nesse vídeo rápido é o comando continue, que é utilizado para alterar o fluxo de um laço de repetição. Então, o que acontece? O que continue faz? Ele permite alterar o fluxo do laço, fazendo o laço retornar, né, ao início do bloco do laço. Eu vou mostrar para vocês os exemplos, vai ficar bem claro. Mas é importante dizer que a principal
a utilidade do comando continue, assim como do comando break, é evitar que eu tenha muitos ifs alinhados em alguns casos, tá bom? O uso é muito parecido com o do break, basta colocar a palavrinha, só que ao invés de break, claro, a palavrinha agora é continue, né? Então, o que acontece quando aparece essa palavra, esse comando continue no código? Olha aqui, nós temos aqui um while, tem uma condição, é claro, e a gente vai executando, né, esse while, de repente apareceu a palavra continue. O que acontece? A hora que eu chegar na palavra continue, nós vamos voltar para a linha do while, nós vamos voltar a avaliar a condição do while e reiniciar o loop, né? Reiniciar assim, continuar, mas sem executar o que está debaixo aqui do quadro. Então todo o código que está aqui embaixo, ó, não será executado, porque tem um continue que força a voltar lá para a linha 2. Perceberam como é que funciona? Então se no meio do laço eu falar, opa, não quero fazer mais nada nessa iteração, você chama o continue e você volta lá para o início do laço e repete, né, o laço já na próxima iteração. Então esse continue faz com que a iteração atual seja encerrada, tá bom? Para entender melhor, vamos pegar esse for aqui, olha só. Esse for tem uma variável e tem uma sequência. Então a variável vai, né, representar em cada iteração um item diferente da sequência, né? Vai do primeiro item, segundo, terceiro até o último. Se aparecer a palavrinha continue, o que vai acontecer? Nós vamos voltar para a linha 2 e essa variável vai para o próximo item da sequência. Ou seja, esse continue vai encerrar a iteração atual do loop, né, e vai para a próxima. Perceberam? Assim como o comando break, o comando continue vai ter esse efeito no laço mais interno, tá? Então, se eu tiver um laço dentro do outro, isso só vai afetar o laço mais interno onde o continue está, ok? Então, eu pego o continue, né? Vou voltando, o primeiro laço que eu achar é aquele lá, perceberam, né? Ok. Então, vamos fazer um exemplo bobinho aqui também, só para vocês terem uma referência. Então, faça um aplicativo que soma todos os números de 1 até 1000, exceto os múltiplos de 5, 7 ou 13. Tá? Então, se for múltiplo de algum desses números aí, eu pulo, né? Caso contrário, eu somo de 1 até 1000. Moleza de fazer, né? Aí vem aquela pergunta, mas Túlio, precisa do continue para isso? Não, não precisa, definitivamente. Tá? Inclusive, nesse caso, ele nem ajuda muito. Talvez eu devesse ter bolado um exemplo mais interessante, mas ele é suficiente para vocês entenderem como o continue funciona. Tá? Em breve, aí vocês terão aplicações legais desse comando, né? Vamos ver como é que fica o código para fechar aqui o vídeo. Então, claro, eu tenho uma variável soma que eu inicializo como 0, né, porque eu quero somar vários valores, tem que começar como 0 para não afetar o resultado. E aí eu tenho um loop que vai de 0, né, até 1000 mais 1. No caso aqui eu poderia ter começado do 1, né, seria até uma ideia mais simples. Eu deveria ter começado do 1, mas não começou no código. Não tem problema, tá? Nós vamos fazer uma iteração ali totalmente à toa, né? Porque não tem por que somar 0, não faz a menor diferença. Mas, enfim, o código está válido, né? Faltou um vírgula aqui, mas não tem problema. Então, ok, nós vamos, né, iterar então numa sequência que vai de 0 até 1000, ok? E aí na linha 3 tem uma pergunta bem clara. Olha. Se o número i, o número que o i representa, né, for divisível por 5, ou se ele for divisível por 7, ou se ele for divisível por 3, o que eu faço? Eu continuo. O que o continuo faz? Né? O continue. Volta para o for. Então, notem que se o número i for divisível por qualquer um desses valores, né, 5, 7 ou 13, a gente não faz nada, volta para o continue. Então, esse continue aqui vai simplesmente ir lá em cima no for e continuar na próxima iteração. Perceberam? Então, qual que vai ser o efeito? Eu só vou executar essa linha 5 se a condição da linha 3 for falsa, porque se ela for verdadeira, eu vou executar o comando continue que vai continuar o for. Entenderam como funciona? Tá? Depois eu vou certamente colocar um exercício aí para vocês colocarem isso em prática, tá? Mas o objetivo desse vídeo curto é só apresentar para vocês esses dois comandos, porque dependendo do que vocês quiserem fazer, eles podem simplificar o código, né? Deixar tudo mais fácil, tá bom? Então, um vídeo mais curto aí, pessoal, valeu! Daqui a pouco a gente continua com exemplos e exercícios, tá bom? Um abraço, tchau!